gosto muito do Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais. E Padilha, em primeiro lugar, bom dia. Como vai o senhor? Bom dia, Datena. É sempre uma honra conversar contigo, sempre um prazer. Você está no meio do parque aí? É um parque japonês aí, Datena? Como que é isso? Estou vendo aqui a imagem ao fundo aqui. Não tem parque nenhum aqui. Tem só uma porta. Você está vendo a imagem errada. É que a imagem que aparece uma porta, estou numa sala da minha eu casa. E você no meio de um parque. No meio de um parque, a imagem que aparece para mim e para você. Depois eu vou mandar uma foto e te mandar aqui pela rede social. A imagem que aparece aqui. Estou eu e você no meio do parque aqui. O que você tomou no café da manhã, Padilha? Não, só caminhei. Não, eu estou na sala da minha casa aqui. Tira a foto e manda lá pro Datena. A gente vai tirar a foto e mandar para você. Só falta essa. Não, vão meter um pau na gente dizendo que nós estamos no jardim japonês de manhã. Já. Eu estava dizendo aqui que os caras metem o pau que eu faço programa de polícia. Hoje todo mundo está fazendo programa de polícia. A Globo faz programa de polícia de manhã. Uma moça que foi chamada de Datena de Saias não gostou. Eu também não gostaria de ser chamado do nome dela porque eu não sou poeta. Ela também não é, ela é jornalista. Mas ela não gostou, não sei por quê. Mas está fazendo programa de polícia, para dar audiência. Os jornais, o Jornal Nacional e o Jornal da Band tem mais notícia de polícia do que eu dou no meu programa em 3 horas e meia, que eu abordo muito do social também. Eu sou um programa de polícia, mas abordo muito do social. Aqui na rádio, principalmente. Falo de coisas que eu acabei de falar agora. Está todo mundo fazendo programa de polícia. O Faustão botou segurança pública ontem. O Bial vai fazer o Linha Direta, que é mais polícia do que Linha Direta, e grandes jornalistas, grandes apresentadores, todo mundo fazendo polícia. E eu que inventei o programa da polícia. Parece que fui eu que inventei a falta de segurança pública. Quem inventou a falta de segurança pública foi o Estado brasileiro, que é injusto, que tem uma divisão de renda que só ganha do Catar no mundo inteiro, é canalha a divisão de renda no Brasil, que tem um monte de desempregado, faminto, entendeu? Que é regimentado pelo crime a hora que o crime quiser, que infelizmente a maioria é do bem, porque senão teríamos 100 milhões de bandidos na rua assaltando, de gente que é tratada, mesmo passando fome, a lista do Serasa, eu acabava com esse negócio. Como é que banco, alguém pode definir, comércio pode definir que um cidadão brasileiro tem um nome sujo? Ah, o cara tem um nome sujo porque não pagou uma conta da eletricidade aí, R$10. Não pagou a conta da Americana que quebrou por causa de malversação financeira, má administração financeira, de bacana que aparece em tudo quanto é revista de economia. Aí o cara, por causa de R$10, ele, eu tenho meu nome sujo, não tenho direito a crédito. Pô, soltaram o Cabral, que roubou o Rio de Janeiro. Pezão, garotinho. O cara tinha 314 anos de cadeia, 350 anos de cadeia. Pô, quem tem nome sujo? Esses caras que tem o nome mais limpo do que os outros, ou coitado do trabalhador que não tem direito a crédito, que é de R$10. Esse país é profundamente injusto. Mas vamos começar do começo, Padilha. Exatamente sobre isso. Essa situação de Natal, eu disse para o Flávio Dino, já tinha conversado com o Sarrubo. Falei, olha, essa história de Natal é muito grave. Isso aí pode ser confundido com luta de classe e, de repente, pode descambar. Hoje eu vi na capa do UOL que os caras estão regimentando de crianças de 10 anos lá. Entendeu? Ou acaba com essa situação de uma vez, né? Ou você pode gerar uma quebra de sistema no país inteiro. Ontem no Rio de Janeiro metralharam um ônibus. Gente ferida pra caramba. Eu não sei ainda direito qual é a notícia. Mas se você não pegar um Estado da Federação que está colocado de joelhos por causa de bandido, o bandido tem que ficar na cadeia e falar só através do advogado e não mandar Estado, você corre o risco de uma crise de governo. O presidente Lula já enfrentou o golpe aí no dia 8 de janeiro. Tudo que ele não precisa é de enfrentar gente que é um exército que não tem ética, mas tem código entre eles, e eles unidos, eles não têm nada a perder. Eles botam o país de ponta cabeça. Já enfrentamos o golpismo aí do dia 8. Tudo que faltava era enfrentar bandido querendo mandar no Estado. Aí não. Pois não, Padilha. Mas tem que enfrentar, viu, Datena? Vamos enfrentar. O ministro Flávio Dino, desde o começo, mandou a chamada Força Nacional de Segurança.
mobilizando outros estados. É uma ação que exige cada vez mais, viu, Datena, essa cooperação. Por isso que é importante uma cooperação entre governo federal e governo do estado, independente de quem seja o partido. Se é no Rio Grande do Norte, se é no Amazonas, se é em São Paulo, a Força Nacional de Segurança agindo junto. A Polícia Federal tem um papel muito importante da inteligência. Eu sempre digo, viu, Datena, essa coisa a gente precisa ir atrás do dinheiro. Quando você vai atrás do dinheiro, de quem financia, quem mantém essas organizações criminosas... É o melhor caminho. E a Polícia Federal tem um papel muito importante, né? Quando a gente vê essa coisa do garimpo ilegal lá em Roraima, o dinheiro era lavado em São Paulo, né? Lavado em outros lugares, lavado em outros países, né? Você tem que ir atrás do dinheiro, porque é isso que sufoca essa organização criminosa. Então, eu presenciei, inclusive, a governadora do Rio Grande do Norte ligando para o presidente Lula na última sexta-feira, ele demandando, reforçando a Força Nacional de Segurança. O ministro Flávio Dino está acompanhando isso, todo o apoio necessário, como você falou, não só o estado do Rio Grande do Norte, mas identificar, porque às vezes as lideranças estão em outros estados, né? As organizações criminosas têm ligações nacionais até internacionais, e é um combate permanente, né, Datena? Isso aí não tem arrego, não pode ter arrego, tem que ser permanente para que a gente possa desmontar esse estado de coisas que são as organizações criminosas no país. Daí não tem parada para isso. Se você não parar, não para nunca. Eu concordo. O melhor jeito de combater o crime organizado não é bala. É rastrear o dinheiro lavado. É você asfixiar a parte econômica do crime organizado, rastreando o dinheiro lavado. Você chega nos criminosos e, ao mesmo tempo, sufoca as quadrilhas que usam o dinheiro ilícito com lavagem de dinheiro e vão ficando cada vez mais fortes. Bom, dito isso, eu não sou o maior fã do Moro. Aliás, não sou fã nenhum dele. Eu saí do partido que ele estava por causa dele. Eu não queria que ele fosse para lá, ele foi, eu saí imediatamente. Porque eu tenho caráter. Ah, por que você não concorre à eleição? Porque os caras me torram a paciência. Os caras te traem, eu sou obrigado a concorrer com quem eu não quero. Não vou mesmo. O dia que eu for, eu vou com gente decente que me respeite. A partir do momento que me respeitar, eu vou. Estão dizendo que você é candidato a prefeito de São Paulo. Você vai. Se eu arrumar gente boa para ir, eu vou. Senão não vou. Vou desistir pela quinta vez. Agora, tem que ser gente boa. Senão eu nem entro. Bom, mas sobre o crime organizado. Eu não tenho admiração nenhuma pelo Moro, zero. Pelo Gaquia eu tenho pra caramba, porque eu acho uma referência. Promotor Lincoln Gaquia, os homens aí do Ministério Público e de uma maneira geral. O Gaquia é o cara que tem cabeça prêmio por $100 mil, ou coisa parecida, se já não aumentou. Tá? Segundo o mercado financeiro, pode ter aumentado com o preço do dólar, coisa parecida. Bom, mas o Moro e o Gaquia e outras autoridades são alvo de uma investigação da Polícia Federal em que eles aparecem numa lista aí como possíveis alvos. Né? Isso também é uma coisa que não pode acontecer. O rabo está abanando o cachorro, né, Padilha? Concordo plenamente, Datena. Muito importante a operação que a Polícia Federal anunciou hoje, que o próprio ministro Flávio Dino mostrou hoje. Uma operação muito importante, seja quem for, né? Seja alguém que tenha cometido irregularidades na justiça, como esse senador Sérgio Moro, seja alguém que nunca cometeu irregularidade na justiça, como você citou, seja qualquer pessoa, a Polícia Federal identificou que são pessoas que estão sendo listadas como possíveis alvos para operações de extorsão econômica. Então é muito grave isso, e por isso a Polícia Federal vai agir, já está agindo, começou a investigar, hoje faz uma apuração em todo o Brasil, porque mostra que tem autoridades de vários estados do nosso país, e vai buscar até o fim, e ao mesmo tempo garantir a proteção. A Polícia Federal garantir a proteção dessas pessoas para que nada aconteça com elas, independente. O que mostra também, né, Datena, a postura do governo do presidente Lula. Seja quem for, o presidente Lula quer proteger quem tem que ser protegido e quer combater o crime como tem que ser combatido. A operação da Polícia Federal hoje demonstra muito fortemente isso. A entrevista com o Padilha seria maravilhosa se a gente tivesse tempo, mas não tem. Então eu vou fazer pergunta curta, porque só pode ser até 11 horas. Depois a gente podia marcar um papo mais longo, talvez lá em Brasília, que o Padilha merece mais espaço. O presidente Lula deu uma entrevista. Receber. Oi? Nosso gabinete está aberto aqui para te receber, viu? Vamos marcar no Jardim Japonês.
Vamos marcar, não tem jardim japonês aí? Vamos marcar no jardim japonês. Tá bom. O seguinte, o Lula deu uma entrevista para um portal, eu não sei o nome do portal, me perdoe o portal. Foi uma entrevista boa, mas no meio do caminho ele mandou a lenha no Moro, bem a caráter disso de ameaça e tal. O Moro está usando isso para dizer que o presidente Lula, o ofendendo, coloca em risco a ele e a família dele. Eu já disse, né? O Moro é um cara muito controvertido, ele meteu o Lula na cadeia e foi ser ministro do Bolsonaro. Depois traiu o Bolsonaro e foi ser representante de empresas que ele colocou muita gente da cadeia dessas empresas lá nos States. É uma grana com isso. Depois ele voltou e pediu apoio do Bolsonaro, ou foi junto com o Bolsonaro para a eleição. Então não entendo bem o que é o Moro, eu não sei bem o que é o Moro. Mas é justificado o que ele falou, que a entrevista do Lula aumenta o risco de ameaça para ele e para a família dele? Datena, tanto não é que a Polícia Federal fez uma operação hoje e mostra fortemente que esse governo quer proteger quem quer que seja e quer combater o crime. Agora é importante também, né, Datena, quando você vê a entrevista, o presidente Lula fala o sentimento dele quando estava lá na cadeia. De lá para cá, de dentro da cadeia, a justiça já foi recuperada, esse ex-juiz, agora senador do partido Bolsonaro, né, foi derrotado politicamente, o presidente Lula foi vitorioso politicamente, né? Então isso já foi superado e posso ter certeza que aquele sentimento ali também já foi superado. O presidente Lula está com um sentimento focado em cuidar do povo brasileiro, lutar para que a gente volte a gerar emprego. Já começamos um novo salário mínimo, essa semana o pessoal já recebeu um novo Bolsa Família, R$ 600, mais 150 por cada criança. Retomamos as campanhas de vacinação no país, está tendo. Zé Gotinha votou. Você que me ajudou muito sempre quando eu era ministro da Saúde, nas campanhas de vacinação, orientando as pessoas. Aumentamos a inclusão da alimentação escolar. Hoje o presidente Lula está lá na Paraíba, no Nordeste, lançando um projeto importante de energia eólica e à tarde de aquisição de alimentos para você comprar do agricultor familiar que está lá trabalhando no campo, na área rural, produzindo alimento para o alimento que a gente come, gerando circulação na economia. Então, o sentimento do presidente é outro, porque ele já venceu, já foi vitorioso diante daquele que foi seu algoz injusto, e esse algoz injusto foi derrotado. Ele queria ser ministro do STF, sonhava em sei lá, sei o quê, não aconteceu. Quis até ser candidato em São Paulo, burlando a justiça eleitoral. Eu que entrei, inclusive, com ação contra ele enquanto deputado, não conseguiu ser candidato em São Paulo. Então, é um sentimento lá de trás, que já foi superado, o presidente Lula já foi vitorioso e já foi escancarado para a justiça e para a opinião pública as irregularidades cometidas por esse ex-juiz. Por que eu ajudei o Padilha? Eu ajudei o Padilha porque é um cara honesto. O que ele acabou com bandalheira dentro do Ministério da Saúde, pergunta se é mentira. E aí um dia eu ouvi de um amigo meu que trabalha numa outra emissora, que uma diretora dessa emissora falou para um ex-ministro da Justiça que eu estava na gaveta do Padilha. Você precisa fazer um pix para mim, ô Padilha. E tem que ser bem alto para me pagar o que você ficou me devendo aí, porque a diretora dessa emissora disse para um ex-ministro da Justiça, que também não ia com a minha cara, eu também não ia com a dele, que eu recebia do Padilha para ficar fazendo entrevista com o Padilha. Você não esquece não de fazer um pix para mim, porque foram várias entrevistas e essas entrevistas, muitas delas falaram de bandalheira que acontecia no Ministério da Saúde. Ou então para ajudar os outros. Então você precisa me pagar o que você me deve aí, que você está devendo muito, hein, Padilha? A única coisa que eu posso pagar para você é um chopp aqui quando você vier em Brasília, a gente sair para tomar um chopp, uma água, um café. Isso eu pago você. Isso eu pago você rindo. Isso eu pago você rindo. Bom, nem esse ministro da Justiça está mais em pauta, sujeito que é autor não mencionado, e nem essa diretora, nunca mais ouvi falar dela também. São autores não mencionados. É bom não falar de autores não mencionados, né? Mesmo porque, na maioria das vezes, mentem. Bom, falando em roubo, taxa de juros de 14%, quem é que vai crescer? Não tem crescimento, eu tenho dito aqui, como é que pode? E não tem essa história de luta de classe, não. Mercado financeiro tem que entender que o presidente do Banco Central não é presidente do Brasil, é o Lula. O presidente da Febraban tem que entender que ele não é presidente do Brasil, é o Lula. Ou quem quer que seja que esteja lá, mas não é o mercado financeiro. É importante o mercado financeiro? Mas juros mais altos do mundo, por quê? Num país que está quebrado no meio de uma economia globalizada quebrada. O Lula está indo na China para tentar conseguir negócios para o Brasil.
conseguir dinheiro para gerir o país. Mas com 14% de juros, ele pode fazer um negócio da China que o país não anda. Isso aí tem que parar, tem que acabar. E não vem o mercado financeiro dizer que não tem jeito, porque tem. Isso quase é agiotagem, Padilha. A nossa expectativa é essa, viu, Datena? Inclusive, eu acho que não é só do governo, são de empresários, como você falou. Né? Só na saída para a China, tem centenas de empresários, nós estamos ajudando a organizar essa Claro, saída. como é que o cara vai empregar com juros de 14%? É isso, como é que ele vai crescer e empregar alguém? É perigoso desempregar. É isso mesmo, empresários estão com essa preocupação, né, de poder, como que vai tomar recurso, crédito para abrir mais uma fábrica, abrir mais uma loja, abrir mais um posto de serviço. Jovens empresários estão surgindo no país, né, nessa área de tecnologia, na área do serviço, gente nova querendo empreender. Como é que pega juros nessa situação? Vários economistas, eu acho que está muito claro que está desproporcional a taxa de juros no país. A nossa expectativa é que tem algum tipo de sinalização daquilo que a gente chama da trajetória de queda. O governo está trabalhando para isso, o ministro Fernando Haddad está apresentando, já apresentou para a área econômica, conversou com o presidente do Senado, da Câmara, com os líderes essa semana. Na volta da China, deve apresentar para o país a nova regra fiscal, né, que põe uma regra, uma lei que ultrapasse o governo Lula, né, vai para outros governos, para quem quer investir no país, saber o seguinte, esse país vai crescer desse jeito, vai investir mais em saúde e educação, vai controlar os gastos de uma forma que não cresça muita dívida pública, então é um país confiável para investir. Então são sinalizações, Datena, de que o Brasil pode, né, tem tudo para tomar o rumo da retomada do crescimento, a saída do presidente Lula à China. Isso, é o primeiro estadista que está sendo recebido na China depois da reabertura pós-pandemia. Então é uma honraria muito grande, centenas de empresários de todo o país, nós estamos ajudando a organizar essa saída, contratos vão ser firmados, 3 governos estaduais tendo lá para assinar contratos de investimento, e é um começo, eu acho, viu, Datena? Acho que se a gente aprumar o país, vem mais ainda, mais parcerias, não só da China, em qualquer lugar. Nós temos que ter parceria com os Estados Unidos, com a China, com a Europa, com a Argentina, com a África. O que importa é gerar emprego, renda, tecnologia aqui no nosso país. Olha, uma última pergunta. É uma pena, eu disse, a entrevista podia ser muito maior, mas você tem que me dar uma notícia que ninguém tem agora, bem porque nós estamos sendo transmitidos por todas as plataformas do Grupo Bandeirantes e também pelo maior site do Brasil, que é o UOL. Nesse momento está com a gente. Então me dá uma notícia que ninguém tem para encerrar a entrevista, porque eu preciso encerrar, porque os nossos colegas jornalistas da sua assessoria de imprensa marcaram 11 horas como ponto final da entrevista. Então, me dá uma notícia que vale a pena ter feito a entrevista. Sempre vale a pena conversar contigo, mesmo tomando um chopp, como você disse, num jardim japonês. Mas me dá uma notícia que vale a pena. Essa entrevista de hoje foi curta, mas é sempre bom conversar com gente boa. Datena, eu vou te dar uma notícia. Você que é um jornalista da área de segurança, de saúde, tema econômico, da política, mas sempre foi um jornalista também do esporte. O presidente Lula está retomando o Conselhão, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que vou coordenar, vamos criar em abril. E nós estamos chamando para o Conselhão, vai ser o derby Palmeiras e Corinthians aqui, viu, Datena? A Leila Pereira e o Adilson Monteiro Alves. A Leila Pereira, que é a presidenta do Palmeiras, a primeira mulher presidenta de um time que campeão das Libertadores, do Palmeiras, empresária, e o Adilson Monteiro Alves, que é um ícone da democracia corintiana, vão estar no Conselhão para discutir rumo do país. Não sei se vão discutir de Palmeiras e Corinthians também, não vão botar um do lado do outro. É um bom sinal de união. O Conselhão vai opinar sobre o técnico da seleção brasileira, que estão querendo gastar um dinheirão com o Ancelotti. Eu botava esse técnico do Palmeiras que está aqui. O Conselhão deve dar opinião sobre isso ou não? Conselheiro pode dar conselho para tudo, né, Datena? Então, acho que se botar a Leila Pereira e o Adilson Monteiro, eles vão discutir aqui o técnico da seleção brasileira também. Aliás, tem um amistoso, né, do Brasil lá no Marrocos. Vamos ver. O Conselhão vai ser logo depois do primeiro amistoso, já vai, quem sabe, ali na conversa, ali na hora do almoço, tudo, o pessoal vai fazer uma avaliação sobre a seleção brasileira, viu, Datena? Você é favorável a contratar um técnico pagando milhões da Europa? Se nós temos esse português que é bom aqui, do Palmeiras. Eu sempre sou favorável a que a CBF deveria procurar o melhor técnico no Brasil em atividade. O Tite, eu que sou corintiano, o Tite, quando foi ser técnico da seleção brasileira, era disparado o melhor técnico, né? Não só na qualidade, preparação, mas o meu Corinthians jogava uma bola, tinha sido campeão brasileiro que ninguém.
eu acho que o melhor técnico que o Brasil tem hoje é o Abel Ferreira. Eu sou corintiano, tenho que reconhecer que hoje é o melhor técnico. Então, acho que precisava pelo menos procurar quem é o melhor técnico de atividade no Brasil. Acho que tem que perseguir isso, né? Nós precisamos... Esse Ramon aí, que foi do Sub-20, vai ser o técnico interino, tem um trabalho muito legal, bola, esse cara. Né? Quem sabe pode ajudar também. Mas nós temos que perseguir quem é o melhor técnico. E tirar o Abel, vamos dizer que eu quero enfraquecer o Palmeiras. Não é isso não, que eu quero fortalecer a seleção brasileira, viu, Datena? Mas também é bom para nós, corintianos, quem sabe. É que a Leila não vai admitir no Conselhão, ela vai barrar. Padilha, mais alguma coisa do Rio Grande do Norte? Está previsto mais força para lá? Porque estouraram uma bomba lá ontem. Um absurdo. O ministro Flávio Dino já anunciou recursos ontem, em torno de 100 milhões de reais, pegando todos os recursos de equipes, tudo, e vai preparar, sim, o reforço de equipe lá da Força Nacional, envolvendo, inclusive, né, de outros estados, para que a gente possa fazer uma ação. E aquilo que eu falei também, né, Datena? É ação lá no nível local, mas reforçar as ações de inteligência para a gente ir atrás do dinheiro. As ações sociais são fundamentais, inclusive em presídio, a mesma coisa. Agora, é uma pergunta direta, é a última pergunta, prometo que eu já ultrapassei o tempo, não gosto de fazer isso. O ministro Flávio Dino chegou a admitir que poderia mandar as Forças Armadas, em último caso, lá para o Rio Grande do Norte. Falou isso para mim aqui numa entrevista, né? O pessoal do PT foi absolutamente contra. A maioria do pessoal do PT foi absolutamente contra. Enfim, o presidente Lula tem uma posição sobre isso. É porque o pessoal ainda está com a memória dos atos lá do dia 8 e tal. Mas o presidente Lula tem algum posicionamento sobre isso? Você que fala muito com ele? Datena, a posição do presidente Lula sempre será a posição do ministro da Justiça que conduz esse tema. A posição do ministro da Justiça é que, nesse momento... Ético. Força Nacional de Segurança tem que agir, né? Tem um instrumento constitucional das Forças Armadas, mas que nesse momento não é necessária a utilização desse instrumento. O presidente Lula vai sempre reforçar essa avaliação do ministro da Justiça. Ministro, um ótimo dia, vamos marcar uma conversa mais alongada, talvez aí em Brasília mesmo. Você é uma pessoa que eu gosto muito, que eu sei da sua honestidade, do seu interesse pelo povo brasileiro, desprendido de qualquer outro interesse. Você sabe da minha admiração por você e ela será sempre muito grande. Você é uma das minhas referências. Obrigado, viu, Padilha? Um abraço grande. Eu que agradeço, Datena. Eu te devo um chopp e vou estar junto aí com a picanha, que agora está mais barata. Então, vai ser um chopp com a picanha aqui. Vamos fazer isso aqui em Brasília, a gente poder fazer a próxima entrevista aí, viu, Datena? Um abraço. Se der um jeito de baratear a picanha, o churrasco fica melhor ainda, para nós e para o povo. Tchau, Padilha. Abraço grande. Bom, Agostinho, foi uma entrevista